Salve, salve meus amigos, sejam imensamente bem-vindos ao canal Investindo Sem Embromação. Começamos hoje com a frase do Rafael Seabra: depois de você ter uma base sólida de conhecimento, fica muito mais fácil aprender a investir e lidar com dinheiro. Então, meus amigos, vamos procurar aprender cada vez mais, procurar o conhecimento, se aprimorar na vida. Vamos à luta que a vida não tem replay. Aproveite cada momento, força, fé e coragem sempre. Dito isto, vamos ao que interessa sem embromação. Meus queridos amigos, hoje faremos a segunda aula prática sobre os fundos imobiliários e, desta vez, iremos analisar 5 fundos imobiliários do setor de logística, a exemplo do que fizemos na última aula prática de fundos de tijolo do segmento lajes corporativas. Dessa vez, iremos fazer com os fundos de tijolo do segmento logístico. Eu irei preencher com os dados pesquisados no site, na internet, um fundo imobiliário deste setor. E os outros 4 já estarão preenchidos com os dados nas respectivas colunas da planilha de análise dos fundos imobiliários que foi preparada para essa análise, tendo em vista que contempla todos os critérios que usamos durante as aulas do módulo fundos imobiliários. Eu optei fazer dessa forma para que o vídeo não fique muito extenso. Agora vamos para a aula prática, que é o que interessa? Vamos comigo! Salve, salve meus amigos! Sejam extremamente bem-vindos à aula prática, como encontrarmos os melhores fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Desta vez, iremos analisar os fundos de tijolo do segmento logístico. Meus amigos, como eu já falei anteriormente, é extremamente simples fazer isso, fazer essa análise, mas requer um pouco de conhecimento, que eu tenho passado para vocês aqui ao longo dessas aulas, e também prática, muita prática. É você ali mexendo no dia a dia na planilha, vendo onde vai extrair esses dados, que vai se acostumando. Então, eu já tenho essa prática aqui no dia a dia, ok? Tudo certo até aqui? Então, vamos lá. A gente vai começar abrindo o site do Investidor 10 aqui na internet. Eu vou abrir aqui no meu computador. Cliquei aqui, Investidor 10, já está aqui aberto o site do Investidor 10 para mim. Agora, meus amigos, é importante, preste atenção. No local aqui, nessa lupa, cliquei na lupa, aparece aqui a pesquisa. Preste atenção nisso aqui. Então, aparece para você colocar aqui. Na planilha já estarão 4 fundos logísticos preenchidos com os dados que a gente vai ver aqui. E o fundo logístico BTLG11, a gente vai extrair todos os dados que eu tenho falado ao longo desses vídeos e inseri-los na planilha em Excel. Então, eu vou digitar aqui BTLG11. Fazer bem devagar. Já apareceu aqui BTLG Pactual Logística. Cliquei nele. Aqui estão alguns dados, né, sobre o BTLG11. E existem 2 que a gente vai querer extrair para a nossa planilha, que são o dividend yield dos últimos 12 meses e a liquidez diária. Vocês estão vendo aqui 9,82%, 7,39 milhões. Então, a gente vai abrir a planilha, voltar lá e preencher esses 2 dados. Dividend yield dos últimos 12 meses é a penúltima coluna aqui. Vamos voltar. 9,82%. Preenchi aqui com 9,82%. O outro dado que eu falei é a liquidez diária, né? Média diária, 7,39 milhões. Liquidez média diária, 7,39 milhões. Preenchi também 2 dados já na planilha. Vamos para outros dados aqui. O que é que a planilha nos mostra? Vamos descendo. Aqui já tem alguns dados que a gente vai buscar, que são informações sobre o BTLG11. Eu vou começar nessa parte coletando o nome do fundo, BTG Pactual Logística. Colei aqui, copio na planilha. Tem aqui o nome do fundo. Fundo imobiliário é o primeiro item ali, nome do fundo imobiliário. Colei na planilha. Agora, vamos voltar ao site novamente e vamos coletar alguns outros dados aqui. É um fundo de tijolo do setor logístico. Fundo de tijolo, vamos preencher esse dado aqui, que é o tipo, tijolo, setor logística, né? Do
setor logístico. A abreviatura do fundo, BTLG11. BTLG11. O tipo de gestão também tem essa informação na planilha ativa. Então, fundo de tijolo com gestão ativa. Isso é importante porque a gestão diz respeito às taxas que esse fundo cobra dos cotistas. E a gente vai analisar essas taxas se são justas ou não. Vamos colocar essa informação, tipo de gestão ativa. A vacância do fundo também tem essa informação aqui, 2%. A vacância também é importante, vacância 2%. Vou preencher na planilha, 2%. Valor patrimonial, 4,49 bilhões, 4 bilhões 490 milhões de reais, 4,49 bilhões. Tamanho, fundo grande, 0,49 bi. Preenchi na planilha esse dado também. Nessas informações aqui no site, as informações sobre o BTLG, que a gente poderia extrair para a planilha, nós já fizemos. Então vamos continuar descendo aqui e já temos aqui outro dado, que é o dividend yield médio de 5 anos, 9,82% também. Vamos preencher 9,82%. Agora vamos continuar descendo aqui no site, nas informações desse fundo imobiliário e analisar se temos mais alguma informação importante para colocarmos na planilha. Número de imóveis, lista de imóveis, temos 21, 22, 23, 24, 25, 26 imóveis. A quantidade de imóveis é muito importante num FII. Quanto mais diversificado ele for, melhor, porque ele não fica ali concentrado, trazendo maior risco nesse investimento. Então, 26 imóveis. Vamos preencher na planilha em Excel, a nossa planilha. Falta aqui se ele é multi-inquilino. A gente não quer o fundo aqui tipo monoinquilino. Por quê? Se tiver só inquilino nesse fundo imobiliário, ele sai de uma taxa de 100% para 0%. Então, é um risco muito grande. A gente não quer monoinquilino e sim multi-inquilino. Eu já vou adiantando aqui, tem dois dados na planilha que não vai nos interessar, que são o percentual de CRIs e a quantidade de CRIs. Por quê? Eu já falei isso, já expliquei. Isso aqui só interessa para fundo de papel ou num fundo híbrido, que tem fundo de papel, tem títulos e valores imobiliários na composição dele e também tem imóveis físicos. Para o fundo de tijolo, esses dados aqui não são aplicáveis. Então vamos preencher com tracinho, né? Não aplicável. Preenchi esse campo aqui também. Agora vão ficar faltando os seguintes dados: se ele é multi-inquilino, o administrador, o tempo de listagem, a taxa de performance e o benchmark. Se não existe taxa de performance, não existe o benchmark. Tudo certo até aqui? Aqui tem mais uma informação. O fundo aqui cobra 0,90% ao ano sobre o valor de mercado de taxa de administração. Vamos colocar na planilha essa informação. 0,90%. E não tem nenhuma informação sobre taxa de performance, nem o benchmark. Então vamos colocar aqui essa informação na planilha, não na taxa de performance. E não para o benchmark. Agora vamos abrir o relatório desse fundo para encontrarmos o administrador, se ele é multi-inquilino, e o tempo de listagem desse fundo, quando o IPO desse fundo foi realizado na Bolsa de Valores. Vamos abrir lá o relatório desse fundo para encontrarmos mais dados. Tá aqui, ó, comunicados do BTLG11. Eu vou pegar aqui o relatório do dia 16 de janeiro. Vou abrir aqui.
Aqui já tem algum dado importante, ele é de 2010 para 25 tem 15 anos. Vamos colocar aqui essa informação. Tempo de listagem, 15. Colocamos na planilha. Está aqui, nome do administrador, BTG Pactual. Vamos copiar e colar na planilha. Agora falta se ele é multi-inquilino ou monoinquilino. Falta essa informação apenas, a última informação. Vamos analisar aqui no relatório. No relatório aqui não tem esse relatório. Eu vou abrir um outro relatório. Meus amigos, eu abri outro relatório para a gente encontrar aquele último dado para sabermos se ele é multi-inquilino ou monoinquilino. Então, abri o relatório aqui. Esse fundo imobiliário logístico é um fundo bem interessante, grande, né? É um fundo com vários galpões logísticos espalhados pelo Brasil, Ribeirão Preto, Jundiaí, Hortolândia, São Paulo, Parnaíba, Campinas. Mas vamos em busca da informação que a gente está querendo é sobre se ele é multi-inquilino. Encontramos aqui Açaí, Mercado Livre, Ambev, Unilever, Amazon, Nestlé, Coca-Cola, Shopee, Natura, JSL, Claro. São vários multilocatários aqui, grandes empresas gigantes. Então, esse fundo aqui, essa última informação, a gente vai passar para a nossa planilha. Ele é um fundo multi-inquilino. Vocês perceberam que nós coletamos na internet, no site Investidor 10, trouxemos para a planilha para que possamos analisar dentre esses 5 fundos qual que eu investiria, qual o melhor fundo para eu investir. Se eu fosse investir em um deles, mas obviamente qualquer deles aqui já seriam grandes fundos, já seriam bons investimentos no setor de logística. Mas vamos escolher um deles apenas, que é o nosso compromisso nessa aula de hoje. Meus amigos, chegamos na cereja do bolo dessa aula. Agora temos os dados de 5 fundos do tipo tijolo, do segmento de logística, com os dados aqui que nós colocamos na planilha. 4 deles, eu já havia colocado os dados dos seguintes fundos imobiliários aqui. O VIL G11, o LVBI 11, o TRBL 11 e o HSLG 11. E completamos com o BTLG 11, eu ensinei onde pegar esses dados na internet. Agora vamos fazer uma avaliação. Temos aqui os nomes dos fundos imobiliários, os tipos, os 5 são de tijolo, os 5 são do setor de logística, que é a finalidade dessa aula de hoje. Temos aqui os ticker, que são 4 letras e sempre terminam com 11, os fundos imobiliários. E vamos aqui analisar agora o patrimônio líquido. A gente quer acima de 300 milhões. Todos os 5 têm patrimônio líquido acima de 300 milhões. A gente quer uma liquidez média diária acima de 400 mil reais. Todos os 5 têm liquidez média diária acima disso. Esses 2 dados, esses 2 critérios são classificatórios. Ali quando você está em dúvida em qual deles investir, aí você parte às vezes para um fundo imobiliário que seja maior, que tenha uma grandeza, uma escala maior, porque tem um histórico, tem um estudo que já fizeram, já falei sobre isso, de que os grandes fundos dão mais retornos. Mas nem sempre é assim, existem exceções, obviamente. Mas é um histórico que existe aí na Bolsa de Valores e que os grandes fundos são mais movimentados, dão mais retornos, porque tem mais imóveis, tem mais condições de performar bem. Quantidade de imóveis, entre 6 e 9 a gente aceita, acima de 10 é o que a gente busca. Nesse critério, só 2 deles aqui tem 5 imóveis. A gente aceita entre 6 e 10. O fato desses 2 terem 5 imóveis não faz tanta diferença, 5 ou 6. Então a gente vai olhar os demais critérios para tomar uma decisão. Todos os 5 são multi-inquilinos. Quanto à vacância física, a gente busca abaixo de 25%. Todos os 5 têm vacância abaixo de 25%. O mais alto aqui são 2 deles, que é o BTLG e o VIL G11, tem 2% de vacância. Quanto mais próximo de zero, ou se for zero, melhor. Percentual de CRIs e quantidade de CRIs não se aplicam aos fundos de tijolo. Administrador, vamos aqui olhar os administradores.
administradores, BTG Pactual está no ranking, BRL Trust está também no ranking, BTG Pactual está no ranking, Rio Bravo está no ranking e BRL Trust está no ranking também. Então os 5 possuem administradores que fazem parte do ranking dos melhores administradores. Nesse critério tudo certo também. Tempo de listagem, a gente quer acima de 5 anos. Todos estão acima de 5 anos. De 5 anos para cima é o ideal. Só o HSLG 11 que está ali batendo em 5 anos. Todos os 5 são do tipo gestão ativa. Todos os 5 possuem uma taxa de administração abaixo de 2%, que é o que a gente busca. O que tem uma taxa maior aqui é o LVBI 11, 1,30%. Taxa de performance. O único que tem taxa de performance aqui é o VIL G11, cobra 20% e é aceitável também, porque o benchmark dele é um benchmark fraco. Eles estão cobrando 20% sobre o que passar do IPCA mais 6%. É um benchmark fraco. Um benchmark forte seria 100% CDI, porque é mais fácil de um fundo desse atingir essa meta e cobrar mais uma taxa extra aí, o que vai implicar no retorno desse fundo, no retorno financeiro. Então, até aqui tudo bem. Os dividend yield, tanto dos últimos 12 meses quanto da média dos últimos 5 anos, a gente busca acima de 8%. Todos os 5 performam acima de 8%. Então, aqui tudo bem. Agora vamos analisar linha a linha, para nós chegarmos em qual eu investiria. Olhando aqui para os 5 FIIs, quando eu olho para o retorno financeiro desses fundos, tem 2 deles que estão abaixo de 10%, que seriam o BTLG11 e o VIL G11. Eu já partiria para analisar os 3 que estão acima de 10%, que são o LVBI11, TRBL11 e o HSLG11. E aqui, dentro desse critério, os mais bem classificados são o TRBL11, tá com 14,60% atualmente de retorno, e o HSLG11 tá com 12,03%. Diante disso, a gente vai olhar para os outros dados. A gente já viu que eles preenchem todos os requisitos ali. Aí tem um detalhe aqui, patrimônio líquido. O TRBL11 está com patrimônio líquido abaixo do HSLG11. Na liquidez média diária, ambos estão com 500 e poucos mil reais. Na quantidade de imóveis, os dois possuem 5 imóveis cada um. Eu, Thiago, investiria no TRBL11 pela taxa de retorno que é maior de 14,60% e tem uma média aí de 10,75%, uma média boa. Enquanto o HSLG11 tem uma taxa de retorno nos últimos 12 meses de 12,03% e uma taxa de dividend yield médio dos últimos 5 anos de 11,15%. Também seria um bom fundo. Qualquer um desses dois que você fosse investir estaria bem. Os dois dão bons retornos. Qualquer um desses dois. Aí seria uma decisão pessoal. Eu estou fazendo uma decisão aqui pelo retorno que o TRBL11 tem um retorno melhor no atual momento de 14,60%. Normalmente eu tenho 3 fundos desses na minha carteira, de cada segmento desse. Eu tenho 3 de logística, 3 de laje corporativa e 3 de shopping. Então eu tenho uma diversificação maior ali. Eu busco 3 desses aqui e coloco na minha carteira para diversificar, para que a minha carteira tenha uma diversificação maior. Aí eu tenho mais 3 de papel e 3 híbridos. Eu tenho em torno de 15 fundos imobiliários na minha carteira de investimento. Às vezes eu passo um pouquinho mais. O número ideal de FII numa carteira é em torno de 15 FIIs. 3 de cada setor ali para você diversificar. Aí fica bem bacana a sua carteira, bastante diversificada, com 3 fundos imobiliários do setor de logística, 3 do setor de laje corporativa, 3 do setor de shopping, 3 do segmento de papel e 3 do segmento híbrido. Aí você teria uma carteira bem diversificada e aplicando todos esses critérios, com certeza você vai ter excelentes fundos imobiliários em sua carteira de investimento, trazendo bons retornos ao longo da sua jornada para que você tenha bastante sucesso aí. Para finalizar essa aula de hoje, eu escolhi o TRBL11, um fundo do setor de logística, aplicando, obviamente, todos os critérios que a gente viu ao longo desses vídeos, e certamente eu possuo esse fundo imobiliário na minha carteira de investimento e se trata de um excelente fundo imobiliário. Espero que vocês tenham curtido essa aula de hoje. Espero que tenham curtido este vídeo. Quem ainda não assinou o canal, corre lá e assina, não tem custos. Dá uma moral para que o YouTube reconheça nosso material como uma importante fonte de conhecimento
conhecimento. Assina em @investindo sem embromação. Repasse o vídeo ao maior número possível de pessoas. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal, normalmente às terças e quintas-feiras. Estamos finalizando mais uma aula. Agradeço imensamente por sua participação, por sua atenção neste canal. Conhecimento é tudo. Até o próximo vídeo. Teremos um encontro marcado na próxima quinta-feira, onde falaremos do último fundo do tipo tijolo e desta vez será no segmento de shopping. Que o Senhor do Universo nos proteja e nos ilumine sempre. Que essa conexão seja uma luz de conhecimento. Fui!